Bom dia, turma do primeiro ano. Nosso tema da aula de hoje será classicismo, certo? Nós vamos voltar um pouco na Grécia Antiga, né? Onde a gente começou os nossos primeiros... Nossos não, né? O mundo começou a parte literária em si, pois eles já estavam com algumas escolas à nossa frente. Nós nem éramos descobertos ainda, né? O Brasil não tinha sido descoberto. Então, o que é que a gente pode falar do classicismo? Hoje a gente vai ver essa questão conceitual, a questão histórica e a questão característica, tá bom? Então, olha só, dentro desse slide que vocês estão observando, o que é que eu posso trabalhar nele? Primeiro, em arte, o classicismo refere-se geralmente à valorização da antiguidade clássica como padrão por excelência do sentido estético que os classicistas pretendem imitar. A arte classicista procura a pureza formal, o equilíbrio, o rigor, ou, segundo a nomenclatura proposta por Friedman, certo? Pretende ser mais apolínea que dionísica, ok? Então, ele vai relatar um pouco esse lado conceitual da escola clássica. Por exemplo, alguns historiadores de arte, entre eles Júlio Carlos, alegam que na história da arte concorrem duas grandes forças, constantes e antagônicas. Uma delas é o espírito clássico, o outro é o romântico. Por quê? Eles vão se trabalhar dentro de um contexto literário. Quando ele diz a questão do espírito clássico, é aquele espírito guerreiro. Quando ele diz o espírito romântico, é que o guerreiro também ama, certo? Existe um amor por trás desse guerreiro muito forte. Então, olha só, as duas grandes manifestações clássicas da idade moderna europeia são o romantismo e o classicismo, tá certo? Ou o renascimento e o classicismo, desculpa. Então, dentro desse contexto, ele vai trabalhar todo o renascimento literário. Aí temos, serve também o termo clássico para designar uma obra ou um autor depositários de elementos fundadores de determinada corrente artística. O classicismo nada mais foi do que a volta do Renascimento, que gerou a decorrência natural do humanismo. Sua importância nas artes é o reflexo das transformações radicais sucedidas no Ocidente. A emancipação do velho sistema feudal implicou a descoberta de um novo mundo e de um novo homem, certo? Teve origem na Idade Média, onde a tradição clássica valoriza o homem e a vida terrena, dando origem no Ocidente. Quando ele diz que valoriza o homem e a vida terrena, significa que Deus não é mais o centro do universo, mas o homem é o centro do universo. Ou seja, sai o teocentrismo e entra o antropocentrismo, o homem como centro de tudo, tá certo? A igreja continua existindo, mas as decisões era o homem quem tomava, não era mais a igreja que decidia, tá certo? Não tinha mais que pedir a autorização, o homem decidia por si só, os reis decidiam o que iam fazer. Então nós temos aqui, agora, olha aí, uma imagem exatamente de uma era clássica, tá? Limites cronológicos. O início foi em 1527, quando o poeta Sá de Miranda regressa da Itália, trazendo inovações literárias. Depois nós temos o fim dessa era, em 1580, com a morte de Camões e a passagem de Portugal a um domínio espanhol, né? Quando a Espanha resolveu tomar Portugal. Então nós temos contexto histórico, reinado de Dom João III em Portugal, de 1521 a 1557. A filosofia aristotélica, quando Aristóteles começou a mostrar sua filosofia para que o mundo tivesse conhecimento da arte, da ciência, né? E os descobrimentos, as grandes navegações que começaram a surgir mundo afora, até que chegaram aqui ao Brasil, né? Então foram criados esses primeiros contextos. Nós temos aqui como característica o antropocentrismo, como eu disse, o homem ele passou a ser o centro do universo. A imitação dos autores clássicos, Homero, Vigílio e Ovídio, temos o predomínio da ciência sobre a
do predomínio da ciência e da razão. Quando eu digo ciência, que tudo é calculado, como agora, nós estamos no coronavírus, tá essa questão do isolamento social, tá certo? E o que acontece? Eles estão trabalhando esse isolamento em cima da ciência, em cima da razão, e não em cima do sentimento, e não em cima da igreja, tá certo? Nesse caso, temos também o uso da mitologia. Vênus, Marte, Baco, Afrodite, Atenas, Poseidon, todos os deuses do Egito, todos os deuses do Olimpo também começaram a surgir, cada um com sua característica, cada um cultuado pelas suas ações, né? Exaltação às faculdades humanas, ou seja, eles começaram a ver a inteligência do homem, ele começou a ver até onde o homem era capaz, ok? E a busca do amor platônico elevado espiritual, amar a pessoa ideal, seguir em cima de um teor de espírito e manter o espírito elevado, nunca deixar cair. Então por que os deuses naquela época se mantinham com o espírito elevado? Porque eles tinham glórias, eles tinham poder, eles tinham o mundo nas mãos deles. Então eles precisavam simplesmente mostrar esse lado antropocêntrico, certo? Mostrar as suas realizações. Quanto mais realizações eles faziam, mais feitos eles eram homenageados perante a terra, tá certo? Então, somos míseros mortais na frente dos deuses do Olimpo. Então, éramos servidores, éramos abajuladores nessa época, tá? E o amor platônico existia, porque o plebeu, ele se apaixonava por alguém da alta sociedade, mas não podia chegar perto. Então ele imaginava tudo o que queria fazer com a pessoa, para onde queria viajar, o que queriam fazer, somente na imaginação dele, tá certo? Espero que esse breve resumo que eu passei sobre a questão clássica possa ajudar vocês. Pesquisem também um pouco mais sobre esse assunto, classicismo conceito, classicismo contexto histórico e classicismo características, para que vocês possam trabalhar melhor esse lado. Continuando aqui as características, nós temos a sujeição às regras rígidas de conteúdo e forma, nós temos a clareza e objetividade, os textos eram claros, eles eram objetivos, já era para quem ele estava se dirigindo, certo? Temos a ânsia de forma e glórias terrenas, que são as guerras. Temos o culto à beleza e à perfeição. O homem, para entrar na guerra, ele precisava moldar o corpo, e ele moldava o corpo com a força bruta, certo? Hoje não, os homens têm as academias para moldar o corpo do jeito que quer, tem suplemento, naquele tempo não. Era muito exercício físico, muita prática, tá? Valorização do gênero épico para cantar os feitos dos heróis nacionais. No caso, naquela época, os poemas eles não eram só declamados, eles eram cantados, tá? Isso tudo para mostrar o feito. Aqui exemplos de imagens da era clássica, que representa uma estatueta na posição frontal, sem dar indicação de movimento, certo? Uma coluna totalmente detalhada, artística, com o famoso elemento chamado rococó, e temos aqui uma cadeira totalmente trabalhada, que hoje completamente diferente do design das cadeiras de hoje. Então mostra um pouco esse lado, tá? Ok? Então, eu vou me despedir de vocês desse momento. Peço que vocês pesquisem, resolvam a atividade que eu passei, mostrem uma capacidade voltada para isso, tá certo? Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.